Fala, debatedores da internet! Hoje eu vou trazer aqui um assunto que é muito polêmico. A gente vai falar sobre a reforma da Previdência. A gente tem visto muitas propagandas na internet, muitas propagandas na televisão. A gente viu, né, o nosso querido vovozinho Bolsonaro, aonde? No Silvio Santos, Luciana Gimenez e todo mundo o quê? Elogiando a reforma da Previdência. Vamos saber então um pouquinho sobre as facetas dessa reforma. Quais são os verdadeiros interesses? Eu estou aqui com essa belíssima Ana Paula, doutora, advogada e especialista na área da Previdência. Então fala um pouquinho, isso daí é o que? É uma grande farsa, né? É uma mentira do governo para ganhar mais dinheiro e para enriquecer com certeza os mais ricos. Em resumo, né, o que o governo defende é que ele está retirando privilégios, né, justifica, e que é necessária a reforma o quanto antes, porque senão o país vai quebrar, né? Não vai ter como pagar as aposentadorias no futuro e não haveria outra forma de o país crescer, de se investir, senão a reforma da Previdência, o que não é verdade, né? Na verdade, a exigência é do mercado financeiro e tudo que favorece a reforma da Previdência é justamente essa exigência do Banco Mundial, do Banco Central, são interesses financeiros, em resumo é isso. Então, gente, a gente percebe que sempre tem os bancos por trás, né? Então, fala um pouquinho como que funciona a questão da Previdência. O dinheiro entra e aí esse dinheiro é emprestado para o banco, como que funciona? Assim, a Previdência é uma forma de ter segurança. Nós temos um sistema tripartite pela Constituição Federal, o que quer dizer que tem que ter a destinação por parte, as contribuições têm que vir por parte do governo, dos trabalhadores e das empresas, tá certo? As contribuições, elas estão no artigo 195 da Constituição Federal, que vão compor todo o sistema da Seguridade Social. O sistema da Seguridade Social é composto pela Previdência, pela Assistência Social e pela Saúde. Então, essas contribuições, ela têm destinação específicas. E quais são? Além das contribuições sobre a folha de pagamento, que é o que a gente imagina, que é aquelas contribuições que vêm no olerite, descontado, né, na folha de pagamento do empregado, as contribuições também por parte da empresa sobre a folha de pagamento e contribuições que nós, autônomos, empresários fazemos. Além dessas contribuições, nós temos outras que são PIS, COFINS, concursos e prognósticos. Então, essas contribuições, elas vão compor, né, todo o sistema da Seguridade Social, que nesse caso está embutido a Previdência Social. Para justificar a reforma da Previdência, eles utilizam só das contribuições sobre a folha de pagamento, tanto dos empregados como dos empregadores, e falam que essas contribuições não são suficientes para pagar as contas da Previdência Social. Né? Isso é mentira, né? Sim, porque tem as outras contribuições que estão no artigo 195 da Constituição, então o fundamento é constitucional, né? E que compõe esse sistema da Seguridade. Então, quando você vai fazer um joguinho na loteria, né, de concursos prognósticos, você está destinando ali uma parte do seu dinheiro para a Previdência, entre outras contribuições, né? Não são só sobre a folha de pagamento. Então, já foi feito um relatório sobre o déficit da Previdência, teve uma CPI instalada para fazer uma apuração nesse sentido e já ficou demonstrado nessa CPI que a Previdência em si, ela é superavitária, ela não é deficitária, né? São outras coisas que estão causando o desajuste nas contas do governo. A gente está com um problema, uma crise financeira. Exatamente. Mas de onde vem essa crise realmente? O primeiro ponto é o sistema econômico, né, a política monetária que é praticada. Hoje, o dinheiro se remunera a sobra de caixa dos bancos, né, de que forma? O governo pega esse dinheiro, que é a sobra de caixa dos bancos, deixa guardado e em troca desse dinheiro paga para os bancos uma remuneração através de pagamento por títulos de dívida pública. Então, esse dinheiro fica retido no cofre do governo
não está tendo investimento econômico e os bancos não têm interesse de destinar o dinheiro para a economia através de financiamento, de empréstimos, porque ele entrega a sobra que ele tem para o governo e o governo entrega para eles pagamento de dívida pública, ou seja, os títulos públicos. A taxa de juros elevadíssimas, nós praticamos uma taxa de juros que é a maior do mundo. Para vocês verem, sem justificativa, gente. Porque mesmo no momento que não tem inflação, se escolhe praticar juros altos. A sensação que eu tenho é que aqui está o banco. Tudo parte para que essa instituição lucre cada vez mais. Exatamente, então, juros abusivos que cai sempre na base, né, que somos nós, réis mortais, vai cair para nós esses juros sobre todas as tributações de alimento, combustível, que nós pagamos e nós fazemos com que esses bancos lucrem cada vez mais e ainda o acordo que os bancos fazem com o governo, eles lucram muito e muito. Então tem que ter uma reforma nos bancos, né? Alguma coisa que faça... uma reforma econômica, primeiramente. Então, tem que parar de remunerar essa sobra de caixa dos bancos. O endividamento público, ele serve especificamente para criar investimento econômico. Com a taxa de juros que é praticada, realmente eles não vão conseguir emprestar esse dinheiro, porque a taxa de juros é elevada. Então, eles... dão esse dinheiro para o governo remunera, mas ao mesmo tempo não tem um investimento econômico, né? E há um endividamento. Mas essa geração aqui que está se aposentando agora, ela não tem que ser afetada. Porque, na verdade, nós estamos trabalhando, quem está ativo no mercado de trabalho, está trabalhando, está contribuindo para manter essas aposentadorias. E não existe, como nos países europeus, a gente não chegou no ápice ainda de mão de obra ativa no mercado de trabalho. Pelo contrário, aqui a gente vê desemprego. As pessoas querem entrar no mercado de trabalho, tem muito jovem querendo trabalhar e com carteira assinada e a gente não gera empregos. Esse sistema da Seguridade Social, como eu falei, eles têm contribuições específicas que não podem ser destinadas para outros fins. Os tributos são divididos entre contribuições, taxas e impostos. Os impostos a gente não tem uma destinação específica, mas as contribuições têm. E essas contribuições que eu falei que está no artigo 195 da Constituição, elas só podem ser usadas para o sistema da Seguridade Social. Sim, o maior gasto que se tem no governo hoje é o pagamento de dívida pública. 40% do gasto de 2018 foi pagamento de dívida pública. 40%, gente. Então, se a gente consegue pegar esses 40% e trazer para a população, não precisaria de uma reforma da Previdência. Como eu falei, se a gente faz uma dívida pública, mas para ter investimento no país, né, para ter um retorno é uma coisa, né? Gente, olha, eu acho que a gente precisa realmente discutir muito a respeito disso. É um assunto extremamente importante, porque as pessoas elas precisam se informar. Está tendo muita movimentação, muita divulgação a respeito do assunto e favorável à reforma, porque não está sendo interessante para a gente, povo, e sim para os políticos. Vai mudar alguma coisa para eles? Como muda, mas significativamente só para os novos mandatos, ou seja, para aqueles que ainda vão ingressar na política. Então, os políticos ainda, os que estão lá, que vão julgar a reforma da Previdência, né, as pessoas que estão lá ainda interessadas nesse aspecto, vão ainda ter a possibilidade de optar pela aposentadoria especial. Só os novos políticos, novos mandatos, que vão entrar na regra do regime geral. Então, isso é importante a gente falar. Você falou uma coisa antes da gente gravar que eu achei muito interessante, que eu acho que é importante frisar. O salário do aposentado, ele volta para a economia, porque a gente recebe, né, quem se aposentou recebe e vai gastar com remédio, com alimentação. Gente, então, a gente faz, a partir pagar o aposentado, faz girar a economia, né, doutora? Sim, muitos municípios, principalmente no norte, no nordeste, são totalmente mantidos com dinheiro da Previdência, né? Então, quando a gente fala de tirar essa cobertura, restringir direitos, a gente vai trazer um problema para a economia, porque
não vai girar. Ao mesmo tempo que a gente está destinando esse dinheiro para pagamento de dívida pública, que favorece os bancos e grandes investidores que deixam o dinheiro lá retido, nós estamos tirando das pessoas que movimentam a economia. Vamos falar, então, qual seria a alternativa que nós teríamos para a reforma, né? O que a gente poderia fazer? Sim, porque de fato está tendo uma crise econômica e a gente tem que combater isso, né? Primeiro mudar essa forma sistemática da economia, né? Para parar de praticar juros elevadíssimos, parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos e começar a investir, ter investimento econômico, o investimento público gera investimento privado, fazer com que esses bancos tenham realmente interesse dessa forma de investir, ou pegar o dinheiro e emprestar para as empresas, para poder gerar desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que mexer no lado da arrecadação. Então, mexer na economia, gerar mais empregos formais com salários melhores, isso vai mexer pelo lado da arrecadação, vai melhorar a arrecadação, né? E vai fazer circular a economia do país. Então, primeiro a gente tem que mexer nessa parte da economia, né? Que aí a gente vai mexer nos banqueiros, né? Vai mexer nas grandes fortunas desse país. Então, a né? gente pode, por exemplo, existe uma tributação sobre grandes fortunas que está na Constituição, que até agora não foi regulamentada. Realmente focar nos privilégios que não estão sendo focados nessa reforma, fazer um estudo sério, se for apurar a Previdência no futuro, fazer um estudo sério, com números sérios. E, acima de tudo, a gente tem que parar de praticar a desvinculação da Receita da União, que é essa retirada de dinheiro da Seguridade para outras coisas. Tem que cobrar os grandes devedores da Previdência. Isso é muito importante também, de impostos. Temos grandes empresas no nosso país, inclusive bancos que devem fortunas, que dava para salvar o país só pagando os impostos. Então, todo ano é cobrado menos de 1% da dívida. Ou seja, se for você, meu querido, que tem lá um mercadinho para alimentar uma comunidade, um bairro, tenha certeza que se você não pagar IPTU, você te toma a sua casa, não é verdade? Pois é. Aí, então, a gente tem esse problema da falta de cobrança dos devedores, da DRU, que é a desvinculação da Receita da União. E é engraçado porque a gente vai começar o quê? Fazer uma previdência privada, né? O que vai enriquecer cada vez mais os bancos. O aumento da previdência privada já vem ocorrendo há alguns anos. As pessoas, infelizmente, não sabem que a previdência privada é uma previdência tem que ser complementar, ou seja, você tem que ter o regime geral para garantir um caso de doença, um salário maternidade que não é garantido numa previdência privada. O custo da transição dessa reforma, as consequências, os problemas sociais, né, que serão gerados no futuro, nada disso está pensado pelo governo. Bem, eu tenho certeza que vocês vão querer mais um vídeo com essa queridíssima Ana, porque ela tem muita informação. Eu acho que a gente precisa de mais um vídeo para explicar, mas é importantíssimo você se informar mais. Não vai na onda do governo, não vai nas propagandas, tá bom? Então, gente, olha, curte, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo, aquele que quer se aposentar, que quer realmente ter o benefício. Eu acho que é importante compartilhar com essa pessoa. Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Tchau, gente!